Para facilitar a hermenêutica, alguns catedráticos dessa área da interpretação, da teologia exegética, que é a hermenêutica, eles classificaram vamos dizer assim, o grupo de regras que a gente vai chamar aqui de 24 leis, em 4 grupos. Esses 4 grupos nós temos regras gerais, regras gramaticais, regras históricas e regras teológicas. Por quê? Porque, de uma forma geral, nós vamos encontrar regras universais que der para utilizar. Toda vez que você abrir a Bíblia, você tem que considerar essas regras, que a gente vai ver aqui que são 9. Depois nós vamos trabalhar regras que são aplicadas gramaticalmente, do jeito que se interpreta um jornal, uma redação, do jeito que você vai fazer uma redação lá no Enem, do jeito que você vai escrever uma carta para alguém, você tem que obedecer regras da gramática. Essas regras gramaticais, quem não tem um português muito bem estudado, ou quem não acompanhou acima do ensino fundamental e não fez um ensino médio muito bem apurado, arrasta no português, é fraco no português, vai ser fraco na gramática, que a gramática e a língua tem a ver. Então, regras gramaticais são fundamentais para a interpretação de um texto que é escrito em norma culta, né? A Bíblia é escrita em norma culta. Outras regras são as classificadas como histórica, porque a situação política, econômica e cultural são consideradas num aspecto histórico para que a gente entenda determinadas passagens. Se a regra geral não me ajudar, eu vou para a gramatical. Se a regra gramatical não me ajudar, eu vou para a histórica. Se essas 3, ainda o texto está difícil de entender, aí eu vou para a regra teológica. É assim que se forma uma doutrina e assim que se percebe determinados temas nas escrituras. Tem igreja que pensa diferente de outra, por quê? A teologia dela é avaliada dentro dessas 4 linhas de classificação de regras e eles entendem de forma diferente. A gente estava falando aqui o que era batismo com o Espírito Santo e está dentro da pneumatologia. A pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. Dentro da doutrina do Espírito Santo tem a pessoa do Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo e tem fruto do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo. Então, quando a gente estuda essas ações e esses bens que o Espírito Santo distribui na igreja, aí tem um assunto, batismo com o Espírito Santo, e que dentro dos pentecostais nós vamos entender diferente, dentro dos tradicionais e reformados vai ser entendido de forma diferente. É uma teologia que se estuda determinados textos e passagens que fala disso e chega a uma conclusão dentro do raciocínio de cada um. Nós vamos começar a observar agora, a partir da página 7, os princípios gerais de interpretação, as regras gerais, que pode ser aplicado a qualquer texto que você vai ler, e que primeiro eu tenho que partir da regra 1. Quando eu estou lendo a Bíblia, quando o assunto é fé, quando o assunto é cristianismo, igreja, crente, primeira regra: trabalhe partindo do pressuposto de que a Bíblia tem autoridade. Qual é a autoridade da Escritura? Ela é o manual da fé e o que ela afirma eu tenho que me submeter a ela, porque ela é quem manda. É isso que a lei diz. O pressuposto de quem crê na Bíblia é que ela manda em tudo que a gente deve crer e fazer. Ela tem a autoridade máxima. Se toda a igreja discordar e a Bíblia disser não, todo mundo tem que baixar a cabeça diante dela, porque ela tem autoridade naquilo que ela afirma. Só que tem coisa que está na Bíblia, mas não é o que a Bíblia ensina. A gente tem que entender que tem coisa que está lá, mas não é para ser feito. Como por exemplo, não tem no Antigo Testamento que o homem tem várias mulheres? Não está lá? Pronto, mas é isso que a Bíblia ensina? Não. Não tem muita gente mentindo? Não tem muita gente matando? Indo para a guerra para matar? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Está na Bíblia, mas não é o que a Bíblia ensina. E aí a gente começa a observar que muita coisa está lá. Inclusive Jesus virando lá as mesas e botando uns caras para fora. Não é?
será que Jesus fazendo isso, ele está dando legalidade para que a gente faça também? Senão o 8 de janeiro lá vai estar certo, né? O 8 de janeiro lá do povo que disseram que entraram lá para quebrar, fazer a baderna. Segunda regra, a Bíblia é sua intérprete ou seu intérprete. É um livro que interpreta a si mesmo. Em outras palavras, a Escritura explica a Escritura. Eu estou lendo a Bíblia, tive uma dúvida, eu vou para onde? Para o Google. Não, ela mesma explica ela mesma. A gente não pode viver só do Antigo Testamento, porque tem coisa que está no Novo. A gente não pode viver só do Novo Testamento, porque tem coisa que está no Velho. Ela vai se completando harmonicamente em termos de doutrina. Sua dúvida da Bíblia está nela mesma, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. É a segunda questão. Terceira questão é a fé salvadora. É necessária para compreender e interpretar a Bíblia. O crente salvo que tem o Espírito Santo, ele entende melhor a Bíblia do que aquele que não tem, porque o Espírito Santo ilumina o entendimento para entender a Escritura. Terceira regra, para entender a Escritura, conversão. O Espírito Santo na veia. Quarta regra, interprete a experiência pessoal à luz da Bíblia e não o contrário. O que é a experiência pessoal? Eu passei uma experiência com um anjo, eu passei uma experiência, meu espírito saindo do corpo e eu me vendo morto. O povo não fala essas coisas? Olha, eu tive uma experiência de que eu já tinha vivido um déjà vu aí da vida. Eu já tinha vivido em outros tempos, em outras reencarnações. Começa a ter umas viagens assim, sabe? Olha, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu passei por isso, passei por aquilo, conversei com o anjo agora há pouco, tal, eu acendo vela, eu tal, começa a falar de experiências particulares, vividas e tal. Olha, vem um anjo para mim dizendo para eu tirar a televisão da minha casa. Tire a televisão da sua, Deus está falando com a sua igreja para tirar a televisão. Pessoas que passam por experiências, e aí essas experiências são colocadas como doutrina na igreja, porque passou por determinadas experiências particulares. Aí o que é que essa regra diz? A sua experiência pessoal deve se submeter à Escritura, se a Escritura apoia esse tipo de coisa que você está apresentando. A história de que todo crente tem um anjo da guarda e tem que acender vela para ele. Que Deus guarda o seu povo e envia anjo para guardar é um fato. Agora dizer que tem um anjo da guarda, cada um tem o seu, é que a Igreja Universal lançou uma campanha um tempo desse, troca o seu anjo fraco pelo anjo forte, e a pessoa ia para a corrente, aqui mesmo na Paraíba, ia para a corrente lá das orações para trocar o anjo. Eu já vi coisas absurdas, em relação a isso. Experiência pessoal, todo mundo vai passar. Agora eu tenho que analisar na Escritura se o que eu estou entendendo do que eu estou passando é bíblico. A experiência se submete à luz da Escritura. Essa é a quarta regra. Quinta regra: os exemplos bíblicos, as histórias, só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Então tem coisas que está acontecendo lá na Escritura, tem uns episódios lá, que eu não posso pegar esse episódio e dizer vamos fazer assim, porque do jeito que foi no passado vai acontecer hoje, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. O fato de ter acontecido algo no passado não é mandamento para repetir hoje, a não ser que tenha uma ordem lá, faça. Isso aqui é muito importante. A regra de número 5, os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Se está ordenando que se faça, se faz. Se não, ficou para servir de lição para que a gente não cometa a mesma coisa. Regra 6, o propósito primário da Bíblia é mudar a nossa vida e não aumentar o conhecimento. Então eu estou estudando teologia para quê? Para aprender. Esse aí é o plano 2. Mas tem um plano anterior: mudar a minha vida, aumentar minha comunhão com Deus. Então o estudo primário da Escritura mexe com nossa vida,
nosso caráter, nossa comunhão com Deus e aumenta o nosso conhecimento. Entendeu aí, amigo? Aqui o propósito primário é transformação de vidas. Tem gente que estuda, tem gente que aprende, mas a mentalidade não muda, o coração não muda, o comportamento não muda. Mudou alguma coisinha de nada que não é o suficiente para mostrar que a árvore está dando bom fruto. Aí deixa a desejar. O propósito dela é transformação de vidas. Regra 7. Cada cristão tem o direito e o dever de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. Então, se cada cristão tem esse direito e esse dever, logo todo mundo deve partir do pressuposto de que a Bíblia, para ser lida, estudada por todos devem aprender a estudar. E aí, teologia é só para pastor? Não. Estudo bíblico é só para quem é líder? Não. Nós precisamos abrir a mente das pessoas da responsabilidade de estudar de forma investigativa. Entender o texto como quem está analisando algo que vai comprar. Olha se está costurado, se não está, se está rasgado. Olha se tem algum bicho, se está contaminado. Analisa, investiga e chega à conclusão, e a conclusão é óbvia. O que o autor estava pensando quando disse isso? Essa é a pergunta que ninguém pode deixar de fazer. Quem está falando no texto? Para quem está falando? E o que ele falou, porque falou dessa forma? E esse entendimento que eu estou tendo, será que eu estou tendo o entendimento correto? Pesar na balança a sua compreensão, para poder alcançar a verdade da Escritura. Regra 8. A história da igreja é importante, mas não decisiva na interpretação da Escritura. Por que a história da igreja? Porque ao longo do tempo, aqueles homens e mulheres de Deus que foram usados através da história, tiveram acesso ao hebraico, ao grego, ao latim, que são bíblias que foram sendo traduzidas e escritas ao longo do tempo, e estava bem próximo do seu sentido original. E aí aqueles homens tiveram a interpretação da volta de Cristo, uma interpretação se pode ter pastora ou não, se batiza com o Espírito Santo, expulsar demônio, essas coisas de cura e profecia, que hoje é defendido no meio pentecostal, se é para o período da igreja, ou se só foi para o período dos apóstolos. Tudo isso aí, e muitas outras coisas da Bíblia, como a aparição de anjo, né? Como alguém sendo arrebatado, né? Em espírito, tendo visões. Todos esses conceitos no período da história da igreja é importante a gente saber se houve alguém que já acreditou nisso. É chamado o estudo da doutrina. Em que época da história da igreja você acreditou nisso? Tem muita coisa que o Testemunho de Jeová acredita hoje, que é do período do 2º, 3º século. Tem muita coisa que os mormons acreditam, que os espíritas acreditam, que é do período da idade medieval. E a gente precisa, de alguma forma, voltar no tempo, saber quando aquela heresia surgiu, para saber que não é uma novidade. E um detalhe importante, quando o pessoal diz, sou calvinista, sou arminiano, está falando sobre predestinação e livre-arbítrio, está falando sobre Deus escolhe ou eu escolho para a minha salvação. É doutrina. A doutrina da salvação, ela tem dois polos que se chocam desde o tempo de João Calvino, não. Desde o tempo de Jacó Armínio, não. Desde o tempo de Pelágio e Santo Agostinho, no 4º século da era cristã. Quando eu estudo a doutrina da predestinação, do livre-arbítrio e da depravação total do homem, eu estou voltando para mais de 1.600 anos atrás, e não para o período da reforma com João Calvino. Talvez eu possa dizer se sou agostiniano antes de dizer que sou calvinista, ou ser pelagiano antes de dizer que sou arminiano, porque o pensamento daqueles do passado influenciou o pensamento dos reformadores, e os pós-reformadores, como Armínio foi de uma segunda geração dos reformadores. Armínio foi discípulo de um discípulo de Calvino. Ele também pensava de forma calvinista, só que resolveu apresentar alguns pontos que eram simples, chamada remonstrância, que apontam alguma coisa que ele
talvez discordasse daquilo que entendia o que era a doutrina da salvação, e por causa dos pontos arminianos surgiram os pontos calvinistas, que não foram feitos por Calvino, porque Calvino já tinha morrido, foram feitos por calvinistas, discordando e considerando o que Armínio falou como heresia. Aí ficou esses dois polos. Estudando a história de uma doutrina, a gente começa a entender por que alguém pensa de um jeito e de outro. A história é importante, mas não é decisiva, porque tem coisa que está na história que não foi estudado o suficiente, que se a gente estudar agora, a gente tem mais relevância na forma de entender a doutrina. Regra de número 9, para encerrar as regras gerais aqui. As promessas de Deus na Bíblia toda, estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. É uma regra que parece uma faca de dois gumes, porque se a promessa está aqui, ela é para a tua vida, receba, prosperarás. Onde pisar a planta do teu pé, ali é tua. Então o Espírito Santo é que vai se utilizar das Escrituras para aplicar no nosso coração as promessas adequadas, porque teve promessa dita a Josué e não a você, teve promessa dita a Abraão. Então, digamos, foi feita uma promessa a Abraão: Abraão, sai da tua terra, é uma ordem, sai do meio da tua parentela, é uma ordem, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ali serás próspero, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi feita uma promessa, mas foi dada uma ordem. Foi para Abraão, foi para Luís. Mas não tem a promessa? A Luís vai dizer: eu tomo posse. Então deixa a sua casa, deixa a sua parentela, e anda 2.500 quilômetros para encontrar uma terra que você não sabe onde é. Vai bater em São Paulo. E aí, se a gente olha para a ideia das promessas, né? Olha que coisa linda. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que coisa linda. Onde colocar a tua mão, abençoarei. Onde colocar a planta do teu pé. Olha, Deuteronômio 28. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Quando a irmã for, a irmã é abençoada. A Bíblia tem suas promessas, mas essas promessas são dirigidas a um grupo. Essas promessas são dirigidas a umas pessoas específicas ou a uma pessoa específica. Eu não posso escolher aleatoriamente uma promessa e sair jogando as tortas e a direita para hoje. É o que mais tem. A irmã está lembrando de algumas coisas aí, que eu estou vendo um letreiro assim ó, na cabeça dela. E será salvo tu e tua casa. Promessa. Assim, quando eu abro a Bíblia, eu posso encontrar uma promessa, posso. Encontrei uma promessa. Aí eu tenho que fazer a perguntinha: quem falou? Para quem falou? O foco é a igreja? Me inclui. O foco é o povo de Israel? Não me inclui. O foco é meu servo, minha serva? Me inclui. O foco é Josué, Moisés, Gideão? Não me inclui. Agora, cada passagem da Bíblia tem uma lição. Eu posso aprender, de acordo com a hermenêutica, como extrair a lição. E na matéria de homilética do mês que vem, a gente vai aprender como extrair lições de uma passagem para a gente pregar. E todo mundo aqui vai pregar. Ô glória! Mês que vem